Eu vou começar e aí aos poucos as pessoas vão entrando, né? Senão a gente daqui a pouco fica com pouco tempo até para conversar depois um pouquinho sobre essa temática, né? Bom Bom, dia. eu vou começar. Sempre eu gosto de começar fazendo uma oração, porque eu acho que já traz. Oi, Lu! Já traz bons fluidos, boas energias para a gente aqui, para o nosso sábado, né? Para esse final de semana. Então, eu gosto sempre de iniciar conforme foi me orientado pela minha mestra Rosane, com uma oração. Vamos começar com um Pai Nosso, né? Eu até peguei os minutos de sabedoria também aqui, que me deu muita vontade de abrir. Mas vamos fazer um Pai Nosso para a gente ter um sábado bem gostoso, né? Uma conversa boa aqui hoje, que seja produtivo, que seja um momento gostoso para todos nós aqui, que a gente possa sair daqui melhor do que a gente chegou e que essas reflexões possam nos trazer muitas coisas positivas, como trouxeram para mim quando eu fui preparar esse tema, né? Acho que para mim, para a Vitória, que me auxilia bastante também, que me ajudou aqui. Então, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, Senhor. E que assim seja e assim será. E eu vou abrir os minutos de sabedoria, que me deu muita vontade. Olha, vamos ver o que ele nos diz aqui. Não interrompa a manifestação de carinho a uma pessoa querida, só porque os outros o julgaram errado. Consulte sua consciência. Não dê ouvidos às vozes da inveja e do ciúme. O carinho é o óleo que lubrifica as engrenagens da vida, que já é dura por si mesma. A vida sem afeição é um inferno, um deserto sem oásis. Conserve seu carinho, dedicando às pessoas a quem você ama. Eu achei bem significativo, hein? Muito bom. Bom, e eu achei bem significativo porque o nosso tema hoje para a gente conversar é: e se eu errar? O papel do erro na nossa evolução. Eu adorei esse tema, né? E adorei pensar sobre o erro, que é uma coisa que a gente tanto fala também, né, nos consultórios psicoterápicos, né, sobre essa questão, né, das pessoas se cobrarem tanto e se mutilarem tanto pelos seus erros, né, pela sua condição humana. Então, eu acho que a gente pode começar se perguntando, né, quem aqui nunca se sentiu paralisado diante do medo de errar? Não é? Acho que todos nós já passamos por isso. Não é? Quem aqui já errou e se sentiu envergonhado, com muita vergonha do que fez? Quem já se culpou tanto por um erro que chegou a perder o sono, a fome, o apetite, a paz interior? Não é? Acho que todos nós já passamos por isso, em vários momentos. Não é só em um, não é? Porque acho que isso acontece em diversos momentos da nossa vida. Não é? Então, a gente vive hoje, acho que a gente tem que lembrar também, que a gente vive hoje num mundo que valoriza muito os acertos, né? Um mundo, como a gente fala, às vezes parece que de alta performance, né? Exige isso das pessoas, né? Principalmente hoje, essa nova geração, né? Que está aí se exigindo coisas, esquecendo que elas são construídas ao longo da vida, né? E não mágicas. Então, eu acho que nos é cobrado socialmente, culturalmente, né, que a gente seja um ótimo aluno, um ótimo profissional, um ótimo filho, um ótimo marido, uma ótima esposa, uma ótima... e assim vai, né? E, por um lado, isso não é ruim, né? É bom que a gente seja bom no que a gente faz, né? Que a gente seja o melhor da gente, né? Mas acontece que muitas vezes as pessoas confundem esse não ser esse lugar idealizado como ser ruim, né? E errar passa a estar ligado a essa condição, né? É como se falhar nesse momento fosse um sinal de ausência de valores, fosse um sinal de que tu é uma pessoa ruim.
Então, muitas vezes, o erro, ele acaba sendo confundido, né, como algo que te fala de ti, pessoalmente, né, como se tu fosse uma pessoa ruim quando tu erra, né? E o que a gente sabe é que a verdade, errar faz parte da existência, né? O erro, ele é inevitável, e mais do que isso, ele é necessário, né? Desde que a gente é pequeno, a gente aprende a buscar aprovação, acerto, a perfeição. E isso, muitas vezes, pode ser muito duro para a gente, né? Nessa busca, a gente pode se tornar severos juízes, né, de nós mesmos. E aí aquele chicote que a gente carrega na mão se torna um chicote com bola de ferro, muitas vezes, aquelas bolas com prego enferrujado, na verdade, né? De tanto que muitas pessoas e a gente se massacra em tantos momentos da vida, né? E aí a gente, acho que tem que tentar se perguntar, e se o erro não for um inimigo, né? Mas um companheiro nessa jornada aqui, né? E se o que a gente julga como fracasso for, na verdade, um convite para a gente crescer, né? Para a gente evoluir. Então, a ideia é que hoje a gente possa olhar o erro dessa outra forma também, né? Não como punição, mas como um convite para transformação pessoal, familiar, espiritual. É um olhar, né, que na psicologia, espiritualidade, vivência humana, que nos ajude a entender, né? Ah, não tô vendo nada, peraí. Gente, o que eu fiz? Deu. Isso sou eu, a minha cara fazer isso. Plena aula. Ah, tá, então, que nos ajuda a entender que o que define a nossa evolução não é errar ou não errar, né? Mas como a gente escolhe lidar com os nossos erros. E eu acho que isso é uma questão muito importante, né? Errar é inevitável, não existe como, né? Eu tenho seguidamente a gente fala, eu falo no meu consultório que é óbvio que a maioria das pessoas que chegam para a terapia estão muito sofridas e massacradas por si mesmo, muitas vezes, pelos seus próprios erros e não conseguir sair daqueles lugares, né? Acho que muitas vezes o erro, ele acaba tendo esse valor de essa massacre que as pessoas se fazem e não permite que tu evolua, né? Então, chega-se nos lugares com muito medo de ir adiante, porque com medo de errar e não saber fazer diferente aquilo ali, né? E aí, esses dias eu estava falando com uma paciente minha que ela não gosta de ser estagiária, né? Quer de aprender, de construir, porque já quer estar tudo pronto. Eu acho que essa nossa sociedade nos cobra isso, né? Que a gente já venha, nasça pronto, com o saber já construído, já estabelecido, e não passe pelo processo de construção, uma eterna construção aqui, né? Porque é isso, né? Nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para entender. E acho que o erro nos ajuda nesse processo. Né? Então, na vida psíquica, o que a gente está falando, errar é inevitável, né? É necessário. Né? Num processo de amadurecimento, ele não se realiza sem a gente passar por frustração. Não existe crescer evitando a frustração constantemente. Mas tu vai ter que aprender a lidar com ela, não é? Porque ela vai acontecer em algum momento. Então, eu acho que eu vou fechar aqui um microfone. Deu. Ela vai acontecer, então, aqui, em algum momento, a frustração, né? Porque contratempos, eles acontecem, escolhas equivocadas vão acontecer, a gente vai fazer, a gente não é tão bom assim que faça só escolhas certas, né? E certas também, em alguns momentos, ele é relativo, pode ser certo dentro do teu conceito e errado num conceito do outro, apesar da gente saber que coisas tem outras questões que são certas, erradas, né? Mas muito a gente também vai entender sobre o ponto de vista da história de cada um também, né? Então, na vida psíquica, é isso que eu já falei. Eu estava pensando na questão do aprendizado, né? E o Piaget, por exemplo, ele mostrou que o erro ele é essencial no desenvolvimento cognitivo, né? A criança, ela erra ao tentar compreender o mundo,
né? E é justamente esse processo de tentativa e de erro que faz ela aprender, crescer, se desenvolver, né? Então, como a gente não vai errar, né? Por que a gente se cobra tanto em não errar, né? Então, com o acolhimento, com o apoio, a criança vai assimilando, né, os novos entendimentos, vai entendendo aquele erro, vai entendendo que doeu e vai evitando fazer novamente. Esse é o crescimento, né? Tem um psiquiatra que é neurocientista que eu gosto muito, que é o Daniel Siegel. Ele diz que o cérebro humano ele está sempre em construção, né? Quando os pais reagem com carinho diante dos erros dos filhos, o cérebro da criança ele se integra melhor, né? Então ela aprende mais, né, com empatia e consciência, né? Então, quanto mais empatia, ela vai ter mais consciência daquilo, é um outro lugar, né? Mas nem sempre os pais conseguem passar dessa forma. Muitas vezes, diante do erro da criança, eu acho que os pais acabam errando também, né, com algumas atitudes mais severas, né, passando dos limites em alguns momentos, por não conseguir controlar a si mesmo de outra forma, né? Bom, e aí eu acho que entra muitas vezes o que a gente acaba carregando na nossa história, que é essa cobrança, né, de ser assertivo constantemente, né? Então eu acho que muitas vezes a gente cobra da gente mesmo, né, com pouco amor, né, com pouca empatia, né? O que pode ser bem danoso para a evolução do aprendizado, né, diante do erro. A gente, como a gente sabe, a gente tem questões inconscientes, né, que fazem parte do nosso ser, né? Então, muitas vezes a gente tem essas sombras, né, que o Jung chama de sombras, né? Ele diz que muitas vezes o erro ele nasce nessas sombras, no que a gente não está vendo, né? Na parte do nosso eu que a gente vai rejeitando e vai deixando lá guardado inconscientemente, né? Que a gente esconde até da gente mesmo, né? Então, quando a gente erra, é comum a gente dizer, ai, não sei por que eu fiz isso, não sei de onde surgiu isso. Então, ele traz que muitas vezes é aí que a sombra se manifesta, né? Tá agindo, né? E aí, se eu não sei, eu vou ficar só com o não saber, porque eu posso me acomodar a esse, ai, não sei por que eu fiz isso, ai, não sei por que eu sempre faço isso. Tá, e aí eu vou continuar errando se eu não olhar para esse meu não saber, né? Se eu não olhar para essa sombra, né? Então, a gente não pode esquecer, o erro ele pode ser um caminho de entrada para uma parte esquecida nossa, né? E eu acho que é esse o convite, muitas vezes, que a reforma íntima nos faz, né? Vamos olhar para dentro da gente, né? Vamos olhar para essas nossas sombras, para essas nossas questões que eu quero evitar o erro, eu quero aprender com o erro, eu quero evoluir a partir dele, então eu tenho que olhar para dentro de mim, né? Eu tenho que olhar por que eu me descontrolo e continuo fazendo isso, né? Porque o que me faz continuar errando? Essa semana eu falava com uma paciente minha, ela dizia assim, André, mas eu volto para a mesma página, meu marido disse, tu disse que tu não vai mais reagir dessa forma, tu está sendo agressiva, tu não vai reagir dessa maneira. Daí ela me disse, e eu verdadeiramente quero não agir daquela maneira, mas e quando eu vejo, eu vou lá e estou agindo daquela forma, né? Então, o que faz ela agir naquele momento? Porque tem as reações dele, eu sempre digo, o mundo vai nos demandar. Agora, se a gente vai ceder ao mundo, como a gente vai agir ao mundo, isso é responsabilidade nossa. Então, aí vem essa questão da gente entrar nas nossas sombras, né? Dentro da gente para entender e organizar a nossa história, não é? Para evitar. E nós vamos mudando as páginas, né, do nosso livro. Buenas. O que mais que eu ia dizer aqui? Eu tinha posto aqui um exemplo, né? Uma mãe que percebe impaciente com o filho, ela pode descobrir que muitas vezes o que ela está sendo tão impaciente está na história de vida dela, né? Do que ela viveu com a mãe dela, de como ela foi na infância dela, e que ela traz e começa a repetir isso na história. É inevitável que a gente traga a nossa história de vida, né? Óbvio, nós somos
a nossa história, o que nos compõe a nossa história. Então, que a gente, nas nossas relações, vai acabar repetindo. Então, muitas vezes, quando tu olha para isso e vê, identifica esse padrão, é um momento que tu consegue te reorganizar aos poucos, ressignificar algumas coisas dentro de ti para poder agir diferente diante daquilo que tu queres nesse momento da tua vida. Né? Então, muitas vezes, as pessoas se prendem ao erro porque acabam se identificando com ele, né? Se tornam o erro, ao invés de reconhecerem que são alguém em processo de aprendizado. É disso que a gente está falando. E aí que vem a coisa do massacre. Muitas vezes, porque eu errei, parece que eu sou o erro, né? E eu não sou o erro. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente entender. Muitas vezes a gente passa a achar que a gente é aquela pessoa e fica preso naquele lugar, né? Fica atolado naquela lama, né? De culpabilização. Né? Porque acho que aí vem a questão da culpa presente, que não nos ajuda nesse momento, né? Então, isso vai gerar um sofrimento que vai gerar, obviamente, uma baixa autoestima e a repetição desse padrão. Tu não está identificando o que aconteceu para tu sair daquele atoleiro, vamos dizer assim. Tu fica só presa no atoleiro, te massacrando, chicoteando. Eu sou o erro, eu sou o erro, eu sou o erro. E eu sou além do erro. Né? Eu preciso olhar o que eu fiz, me separa de mim, eu não sou o erro, eu olho para ele para eu poder transpor ele, entender de onde eu fiz isso para não fazer, não repetir isso e não ser o erro. Né? Então, a verdade é que o crescimento, né, o verdadeiro crescimento que a gente vai ter, ele vai acontecer quando a gente aceita as nossas imperfeições, né, sem perder a dignidade pessoal, digamos assim, né, que a gente suporta, né, o desconforto desse erro, porque a gente vai ter que, na aceitação, não é só dizer, eu aceito. Não, isso não é uma verdadeira aceitação, que nem desculpa. Não adianta dizer, me desculpa, e continuar fazendo a mesma coisa daqui a pouco, né? Perseverar, persistir naquele erro. Então, eu acho que vem desse lugar, assim, acolhe, suporta a dor do que tu fez, porque é doído quando a gente reconhece que a gente errou, não é? Verdadeiramente. Tem que reconhecer a responsabilidade, né, pelo que tu fez, né, mas sem se destruir, né? Reconhecer uma coisa, entender e suportar o desconforto é uma coisa, agora se massacrar com isso é outra, porque senão tu não consegue sair daquele lugar, né? Tu vai te destruindo a partir daquele momento. E aí cultivar a coragem, né, para recomeçar, para ir adiante, entender que tu é humano, que isso vai fazer parte, que tu vai fazer todos os caminhos para não continuar errando daquela forma. Eu sempre digo assim, a gente fala, né, vamos errar diferente, vamos errar outra coisa, mas vamos tentar resolver essa para não voltar errando nessa constantemente, né? Buenas. Na obra O Ser Consciente, né, e aí eu vou falar um pouco agora da questão do espiritual, né, a Joana de Ângeles, que eu amo, né, aprofunda essa compreensão. Ela diz que o erro é uma forma de experiência do ser inconsciente, que busca na ação os elementos para a consciência de si. Né? Para ela, o erro ele acontece quando o espírito ainda está afastado de sua essência. Mas esse afastamento é o que provoca o despertar de valores adormecidos, né? Então, erramos porque estamos feridos. Mas quando o erro é olhado com responsabilidade e não com culpa, né, ele nos cura. E eu acho que isso é importante. A culpa, ela não é um processo. Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu me sinto, eu já reconheci, eu sei, me sinto culpado, como se isso fosse a desculpa, né? Olha, ao menos me alivia, porque eu ao menos já me sinto culpado por isso. Não, a culpa a gente tem que evoluir a partir dela, né? Para um outro processo, tá? É uma parte, eu me sinto culpado, mas não vou ficar me massacrando na culpa, senão eu não estou evoluindo nesse meu processo, né? Então, é no erro que nos deparamos com as nossas sombras, que é aquilo que o Jung falava, né? E ao acolhê-las, a gente começa a se iluminar, né, por dentro, porque quando eu acolho isso, eu já estou numa outra etapa, eu passo a entender que eu sou humano, que eu vou evoluir, que eu vou adiante. Vou fechar aqui, porque eu acho que tem um vizinho que vai falar. Buenas.
A Joana ainda nos convida a uma autocompaixão, né, Lúcida? Ela diz que reconhecer a falha, acolher a dor, buscar e reparar e seguir com leveza, para não se justificar, mas para evoluir. E eu acho que isso é uma coisa importante. Não é quando a gente vai para o autoconhecimento, o autoentendimento e entender o que aconteceu, não é só para a gente ficar se justificando do que aconteceu, não. Mas é para a gente evoluir. Se a gente não fizer esse processo, a gente não vai adiante. Não é? E lembrando que não é mágico, é construção, é passo a passo, é passinho de formiga, muitas vezes, para a gente conseguir, através de acerto e erro, né, que a gente vai, às vezes, voltar a errar naquilo, daí, pô, mas agora de novo, o que fiz diferente, o que foi dessa vez? Então, ter esse olhar de compaixão com a gente, né, para a gente poder fazer esse processo de construir diferente, né? Então, o erro na doutrina espírita, ele é evolução, né, reencarnação e responsabilidade. Então, o erro não é castigo, ele é oportunidade. A gente entende bem isso, né? E eu acho que esse é o grande diferencial. Ele é uma oportunidade de evolução. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação? E os espíritos respondem: chegar à perfeição por meio das provas da vida. E para isso, erramos, né? Tentamos, recomeçamos, e assim seguimos, né? Também na questão 115, o Kardec pergunta: Deus criou os espíritos bons ou maus? E a resposta é clara: simples e ignorantes. Ou seja, todos estamos aprendendo. Todos estamos aprendendo. Emmanuel, né, através da psicografia de Chico, ele diz que o erro, quando reconhecido, é semente de transformação. Olha que lindo isso, né, gente? Porque errar a gente vê como uma coisa tão feia, né, tão ruim. Então, ele traz isso, olha que importante. Quando ele é reconhecido, ele é semente de transformação. Eu acho que aí vem esse olhar de compaixão, né, que a gente precisa ter para entender esse nosso processo aqui. E a Joana de Ângeles, ela afirma: a culpa ela só tem valor, então, quando ela nos desperta para responsabilidades, senão ela não tem valor. Ela só é um massacre, né, que não nos ajuda em nada. Errar não é falhar no plano divino, é participar dele. Eu achei isso tão importante, tão profundo, né? Então, muitas pessoas confundem, né, a culpa com responsabilidade. E eu acho que isso é um fator que a gente precisa sempre, que era o que eu estava falando antes, né? O fato de eu sentir culpa não significa que eu me sinta responsável por isso, né? Acho que tem uma diferença aí. A culpa, ela paralisa, ela condena, ela machuca, né? E a responsabilidade nos faz reconhecer, acolher e reparar, né? Então, eu acho que sempre, muitas vezes a gente diz, por hábito, né? Eu sou culpada disso, eu sou culpada disso. E não, assim, eu sou responsável por isso. Daí eu pego para mim um outro lugar, né? Que eu vou fazer, que eu vou pensar, que eu vou evoluir, que eu vou acolher. Então, é diferente do só me dizer, o culpado é só um lugar de um julgamento ruim, né? De uma condenação. Né? Então, acho que isso já traz uma diferença grande para a gente evoluir nesse processo de aceitar o erro, né? De se responsabilizar pelo nosso erro. E eu acho que esse é um grande diferencial para o processo de evolução. Então, o perdão a si mesmo, ele é vital, né, para continuar essa caminhada, que a gente já falou sobre o perdão, né, a gente seguido fala sobre como é difícil, né, mas ele é importantíssimo para a gente continuar essa caminhada de evolução, né, então, não é esquecer, como a gente já falou também em outra conversa aqui, né, não é esquecer e nem se isentar, né, dos erros e do que a gente fez, mas é olhar para o erro como parte da nossa humanidade, né, e não como uma mancha que vai ser irreparável na nossa vida, isso manchou a minha vida, eu não vou conseguir.
olha, talvez algumas coisas tu não vai conseguir reverter daquilo, porque aquilo de fato aconteceu, mas eu posso evoluir a partir do meu erro e ver como eu posso agora, né, não só não repetir, mas minimizar essa dor do que eu fiz, né, tentar reparar de alguma maneira as marcas que ficaram do meu erro terrível que possa ter sido, né, dessa enfim, né, sei lá, vou pensar em coisas mais drásticas, mais sérias, crimes, situações de violência, situações que se tornam, às vezes, irreparável diante do outro, né, mas como eu posso, sim, tentar reparar um pouco dessa dor, desse lugar do erro, que ocupou o erro que eu tive, que eu fiz, que eu cometi, né? Então, tem um psicólogo que é o Erik Erikson, ele falava da psicologia do desenvolvimento, né? E ele diz que a vida ela é feita de etapas, né, no desenvolvimento, e cada uma ela traz uma tarefa emocional, digamos assim. Então, na infância, a gente aprende a confiar. Na adolescência, a gente busca a nossa identidade, né? E na vida adulta, a gente quer construir algo com sentido, digamos assim, né? Resumido do resumido do resumido. Buenas, em todas essas fases a gente erra, não tem como não errar. O erro vai fazer parte desse nosso desenvolvimento ao longo dessa vida, não é? E erramos muitas vezes, na maioria das vezes, tentando acertar. Erramos na maioria das vezes tentando acertar. E quando olhamos para isso com humanidade, né, esses erros, eles viram portais de sabedoria, digamos assim, não? Eu acho que isso é o nosso processo evolutivo. Buenas, mas aí, como seguir adiante, né? Então, para transformar o erro em evolução, a gente pode reservar momentos de oração, né, introspecção, reconhecer, recorrer, né, à psicoterapia, né, para se entender, para se autoconhecer, né? Eu acho que não é vender meu peixe, mas eu acho que a terapia ela é importante em muitos momentos da vida para autoconhecimento, né? E exatamente evitar essas punições, né? E sim entender por que eu fiz aquilo e como eu passo a evoluir diante disso, né? A partir daqui, né? Como eu posso fazer diferente, né? Isso depende de mim, não do outro, né? Porque a gente é acostumado a colocar no outro uma responsabilidade que é nossa, né? Voltando ao que a gente falava no início, o mundo vai nos demandar, as pessoas vão nos demandar. Agora, como a gente vai reagir às demandas, essa responsabilidade é nossa, né? Praticar bem, né? O bem não importa quem, né? Então, serviço ao próximo, né? Que vai nos conectar com o bem, né? Com valores mais para além das coisas corriqueiras, né? Desenvolver resiliência, levantar depois da queda, porque não adianta ficar sentado em cima da queda, isso não vai resolver, isso é aquela questão da culpa, é o chicote que a gente está falando, né? Cultivar a humanidade, empatia, né? Todos estamos em processo. Todos estamos em processo, e sempre, e nunca chega ao fim, né? Eu acho que isso é uma coisa. Ah, mas eu tô com 80 e poucos anos, 90, e eu já não tenho mais nada para aprender. Tem para aprender. A gente sempre tem. Se a gente está aqui, a gente tem que aprender. A gente nunca está pronto, não sei o que significaria estar pronto. Né? Então, a gente tem para aprender muito ainda, e sempre. Né? Então, o erro, ele deixa de ser fardo, e com essas questões todas, né, e se torna ponte, né, quando olhado com fé, consciência, e aí vem o que a gente falou aqui, né, nos minutos de sabedoria, com muito amor, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, olhar com muito amor para a gente, para os nossos erros e para o outro. E a mesma questão, não condenar o outro, né, que errou ali de uma maneira que ele não, como se ele não pudesse reparar o seu erro, como se fosse, ai, olha ali o que ele fez, olha o que ele fez. É muito fácil a gente apontar, né? Então, evitar esse tipo de coisa, julgamento pelo que a gente está vendo, porque o que a gente está vendo pode ser só um recorte de uma história que a gente não conhece, não entende, e não tem condições de estar julgando. Buenas, então,
Se você hoje carrega um erro que dói, que te pesa e que ainda não sabe como resolver, né? Respira fundo. Respira fundo, porque o erro ele não é atestado de fracasso, né? Ele é um pedido da alma para ser acolhido com mais amor, na verdade. Então, vamos parar de fugir do erro, vamos conversar com ele, conversem com o erro, escuta o que ele nos ensina, né? Ele nos ensina, o erro nos ensina, não foge dele, porque senão ele vai continuar andando atrás da gente, né? Transforma essa dor em luz, né? Com coragem, com fé, com consciência, né? Buenas, e para encerrar, né, eu deixo aqui uma pergunta para que vocês levem com carinho, assim, né? Se errar faz parte do caminho, como é que eu posso acolher meus tropeços com mais amor e menos julgamento? Difícil, né, às vezes. Buena, eu acho que por hoje mais ou menos é isso, né? Acho que esse tema é um tema sensível, que toca todo mundo vai ter muitos erros aqui para compartilhar, mas acho que às vezes, por ser um espaço coletivo, às vezes é bom a gente ficar um pouquinho quieto pensando nisso, se faz sentido o que a gente conversou aqui, né? Se fala alguma coisa para vocês, e enfim. Era isso por hoje que eu tinha para, ao menos, falar para a gente poder dar uma conversadinha aqui.